Estamos começando mais um Café com Crise. Eu sou a Midete Aguiar e hoje traremos a visão do riso sobre o olhar da filosofia. E estamos com dois convidados, o Fred Costa e a Débora Fofano. Tudo bom, gente? E aí? Olá, tudo bem? O Fred é filósofo, músico e mestre em sociologia pela UFC. A Débora é filósofa, mestre pela UES e doutoranda em educação pela UFC. Gente, vocês têm um podcast chamado Perdidos na Paralaxe, não é? E eles discutem sobre vários assuntos dentro da filosofia. E hoje a gente vem com um desafio para a gente conversar um pouco sobre o riso. A gente vai fazer a primeira pergunta, que é a clássica para todos os nossos entrevistados. Gente, o que é o riso? Vou começar já rindo, né? A gente já começa... Dá teus pulos aí. Eita! Eu acho que o riso é uma das maiores manifestações humanas, né? Da nossa sensibilidade, da nossa capacidade de interagir com o outro, sem necessariamente falar algo. Um riso, uma gargalhada, uma extroversão com um riso é a melhor forma de a gente comunicar com autenticidade. Para mim é isso. O riso, talvez, pegando o que a Débora falou, seja uma das melhores formas de comunicação que o ser humano teve, né? Comunicar que você está sentindo algo bom e sentindo algo bom com e para aquela pessoa na qual você está sorrindo, ou mesmo que você esteja sorrindo sozinho, né? Que é coisa de doido. A melhor coisa é você rir de você mesmo. O melhor riso é esse. O riso do enlouquecido, né? A filosofia, ela trata muito desses risos meio lunáticos e o riso que ri que não é risível e por isso é um riso provocador. É sempre bom, sempre interessante esses outros risos. Pronto, falando em outros risos, é interessante ver que na trajetória de vários filósofos, em algum momento da vida deles, eles mostraram o seu olhar do riso dentro da filosofia. A gente tem Aristóteles, Bergson, entre outros, Mikhail Bakhtin, e a gente gostaria, porque assim, nós do teatro temos esses filósofos muito recorrentes dentro dos nossos estudos, e a gente, quando vem com esse tema, a gente vai pensando em um olhar diferente. Dentro da filosofia, o que é mais curioso em relação ao riso que vocês já viram? Eu acho que tem um elemento que acaba sendo um fio condutor, que é a própria noção de tragédia e comédia, já desde a antiguidade, né? Para a maioria dos filósofos, eles vão nesse diálogo com os problemas da tragédia e da comédia, tanto é que você falou de Aristóteles, alguns para concordar, outros para discordar do riso, né? Você bem lembrou do Aristóteles, que tem críticas ao riso, né? Já que para ele a tragédia é uma arte muito superior à comédia, a comédia é um subproduto, né? Homem chato. Não, mas o Platão é muito pior. É verdade. Porque o Platão, ele abomina o riso. Para ele, o riso é uma manifestação do corpo humano que deve ser censurado mesmo, porque o homem racional, ele não ri. E isso aí é muito louco, porque a tradição cristã se apropriou muito dessa ideia de que o riso é prejudicial ao corpo, porque o riso, ele é o prazer, né? O riso vai para o lado do gozo, da alegria, da felicidade. Então o cristianismo colocou o riso como essa manifestação do corpo, e não é isso que o homem deve se dedicar, se deve
dedicar à atividade da alma. Isso é muito platônico e o cristianismo se apropriou disso. Então, abominando o riso. O riso é dionisíaco, né? O riso é dionisíaco, é Baco, né? É vinho, é perdição, é orgia. É bom demais. É tudo que pode se manifestar. Então, está sempre nessa relação com a tragédia. Sim. Sempre em relação. E na contemporaneidade, vários outros filósofos retomam esse problema da tragédia para discutir o nosso presente através do riso. E particularmente, eu acho Nietzsche muito interessante quando ele fala dessa questão do riso, retomando lá o dionisíaco, né? Mas o Freud tem umas histórias boas para contar aí do riso. Eu tenho uma curiosidade. Disse que do primeiro riso. O primeiro riso, na mitologia grega, foi dado por Hera, a mulher de Zeus. Sabe como foi a história? Eles brigaram, ela teve o fight lá com o boy, né? Zeus. Zeus era o cara, né? Boy, não era né? só o boy. Não era boy lixo. E aí, ela foi para as montanhas, não sei o que e tudo. E aí, o Zeus começou a espalhar para a galera, dizendo que estava com uma gata aí. E aí a Hera ficou indignada. Só que a gata, na verdade, não existia, era só um boato. Só que Zeus fez Fake news do Zeus. O Zeus fez uma estátua de pedra, obviamente, né? E aí, botou um véu na estátua. E aí, quando a Hera, enfurecida, né? Voltou das colinas para dizer quem é a piranha. Chegou lá, era uma estátua de pedra. Quando ela levantou o véu, aí ela deu uma gaitada. E foi o riso, a primeira gaitada mitológica. O riso como a manifestação dela passada, né? E é interessante que é isso. Às vezes a gente bota o riso no lugar daquilo que a gente não pode dizer. Então, o riso, ele preenche as nossas emoções de uma forma que, às vezes, a gente, até para dizer algo que é desagradável para alguém, a gente fala rindo. Então, dizer o sério rindo, às vezes, é a melhor forma da gente conseguir, né, lidar com as problemáticas da vida. E o Nietzsche também retoma isso. Ele vai dizer que dizer-se rindo é a melhor forma de dizer o pior. Então, você diz com um sorriso nos lábios o que a gente não consegue, né? Eu tenho um amigo que a gente vai pedir alguma coisa para ele, qualquer coisa absurda, aí ele não vai fazer, e fazendo jardinão, assim, ó. É incrível. Ele, não, e você vai olhando nos olhos dele, rindo junto, achando que ele vai, né, fazer. E é um símbolo de não. É tipo Chaves quando diz sim, mas balança a cabeça em forma de não. É interessante. A questão do riso, por várias vezes ao longo da nossa história, da história da humanidade, o riso, por várias vezes, é condenado socialmente. E até hoje a gente recebe essa repreensão social do riso ao longo da história. Muitas vezes as crianças elas são repreendidas por estarem rindo. Por muitas vezes a pessoa, quando ri para a gente recebe como ofensa. E às vezes, por fazer comédia, vem que a nossa arte não é tão nobre porque faz rir. O riso, ele tem essa vertente antagonista. Ele tem esse olhar muito crítico. O riso, ele é sinal de sabedoria? Essa pergunta é muito boa. Eu acho que, de fato, você saber o momento de rir é você ser uma pessoa sábia, né? Porque talvez você der a risada, o riso no momento certo seja um sinal de você ter uma capacidade muito boa de lidar com diversas situações. Dizem que o rir é o melhor remédio, né? Mas eu acho que, enquanto houver Dorflex, eu acho que o riso é só o segundo lugar. Mas é até legal, porque você está falando dessa questão do riso ser repreendido. Na antiguidade mesmo, o rir, o sorrir, ele não estava ligado somente à felicidade, né? Existiam vários rituais em várias civilizações antigas que envolviam o riso, como, por exemplo, rir num velório, num enterro, e chorar ao nascer. Muitas civilizações passaram por esse momento de o riso ser na hora da morte, né? Porque dentro daquela cultura era uma libertação e a vida é uma tragédia mesmo. E outras culturas colocavam o lugar do riso no lugar do sacrifício.
Então, aquele escravo, aquele capturado, ele passava pelo momento de ficar esfuziante, no momento de risada, e ser colocado ali como se fosse o bobo, e muitas vezes até representando um papel de poder, como se ele fosse um personagem que era para se rir, para em seguida ele ser sacrificado, porque isso era também um símbolo de poder. Então é interessante como o riso, ele nem sempre também esteve alinhado com as histórias da felicidade, da alegria, ele fazia parte de outras culturas de uma forma muito diversa, que a gente transformou, né? E aí a gente começou falando até assim que uma risada representa muito do ser humano, porque a gente também consegue perceber quando ela é falsa, né? E hoje em dia a gente tem um riso que é muito cínico. A gente vive numa sociedade que tem muitos problemas, a gente vive numa sociedade que passa dificuldades e tem pessoas rindo dessa situação. É um riso cínico, é um riso trágico, não no sentido da tragédia grega, mas do trágico de ser péssimo, né? Então a gente vive numa sociedade muito marcada por esse cinismo do riso. O filósofo que fala bastante sobre isso é o que eu estudo, que é o esloveno Slavoj Žižek. Ele fala sobre a loucura, o mito, a loucura e o riso. Como é que a nossa sociedade perverteu o riso para transformar isso numa perseguição a algumas pessoas, que é exatamente o que você estava tocando aí, né? O riso, ele vira a tragédia que depois vira farsa. Ele tem até uma obra que se chama primeiro como tragédia, depois como farsa, porque quando a gente vai repetir aquilo que foi trágico originalmente, a gente só consegue a mentira. Então nunca é autêntico esse riso, né? O que está me lembrando aquela música do Charlie Chaplin, que é Smile, que na versão em português, que até o Djavan faz, tem um trecho que é: sorrir, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Agora você tocou num ponto que eu gostaria muito de falar, que em Aristóteles, Bergson, Bakhtin, Propp, todos sinalizam o riso como condenatório dos costumes. Esse riso, será que ele tem um poder modificador? Poder modificador do riso, já que ele é tratado como algo que condena o costume. Perfeito. O Nietzsche, ele fala muito sobre isso, né? Que ele vai falar que o riso, ele tem um poder de desafiar a moral e os bons costumes, ele tem o poder dessa vontade de potência que o homem traz dentro de si, que é esse riso dionisíaco, que às vezes é até um riso que a sociedade vê como deboche, mas é um riso da libertação do ser humano que é forte, que é capaz de atravessar os riscos, né, que é uma pessoa que se arrisca e consegue viver com um riso que o Nietzsche chama de filosófico, né, um riso que traveste o que é o bem e o mal, vai para além disso mesmo. Agora, vamos para o nosso momento. Momento Piada Besta! Esse momento é na qual a gente inverte a situação do riso. Ao invés de você aplaudir uma boa piada, você irá vaiar a boa piada. E aquela piada ruimzinha, fraquinha, assim, bem besta, a gente aplaude! Então, como temos 2 participantes, cada um vai contar uma piada e eu vou começar. O Yakult, ele traiu a esposa dele. O que ele fez? Lactovacilo. Eu achei maravilhoso. É o tipo de humor que eu tenho. Socorro. Olha só, como representante aqui, eu vou representar nós dois com uma piada maravilhosa. Essa vai matar a pau. Ai, meu Deus. Essa eu guardo para evento só. Uhum. Estou esperando ansiosamente. Vocês conhecem
vocês sabem o que aconteceu com o pintinho do asa só? O pintinho de uma asa só? Sim. Foi peidar e rodou. Não passa. Essa é maravilhosa. Essa no estado dionisíaco, essa é riso certo. Essa é muito boa. Essa é riso garantido. Faltou o contexto aqui. A gente não tá bebendo nada porque, né? Normalmente faltou o contexto científico da situação, né? Faltou. E você, Débora? Você não vai contar uma piada, não? Não, eu tô contemplada com essa do Fred. Essa foi representada. Então, esse foi mais um Café com Crise com Fred Costa, Débora Fofano. Tem as últimas considerações, galera? Pode falar do podcast de vocês, convidar nosso público para assisti-los também, ouvi-los, né, também. Massa, então eu vou falar do podcast que é Perdidos na Paralaxe, que é um podcast que a gente trata a cultura pop atravessando isso com filosofia. Então a gente pega arte, cinema, séries, tudo que envolve o universo da cultura pop, e a gente pensa isso através de conceitos filosóficos com vários convidados e tal. E não só filosofia, mas sociologia e várias outras ciências. A gente tem uns temas bacanas. Sei lá, a gente já falou sobre o universo paralelo e também de fim do mundo e distopias e sobre séries com um olhar feminista, coisa assim. Então é bem bacana, nós estamos em todas as plataformas de ouvir podcast, né? Spotify, Deezer, Google Podcast, todos os outros. Podem procurar a gente lá, que estamos aí indo para o 8º programa, e tá bem bacana, a repercussão tá bem legal, tá todo mundo gostando e aprendendo um pouco mais de filosofia de uma forma leve, descontraída, como se deve ser. Pois é, não é exatamente um podcast de filosofia, mas ele pega tudo que a gente gosta e transforma em filosofia, fazendo possível para todo mundo. E a Débora também quer falar do Filósofa de Interrogação. Pronto, eu tenho um perfil no Instagram, filósofa.de-interrogação, que lá eu procuro trazer o pensamento de várias mulheres filósofas que, infelizmente, nossa tradição não valorizou muito, mas eu tento levar esse conhecimento das mulheres pensadoras para todo mundo que tiver a fim de conhecer um pouco mais da história da filosofia das mulheres. Então sigam. E esse foi mais um Café com Crise com a galera do podcast Perdidos na Paralaxe. Obrigada, gente. Beijos, maravilhoso. beijos. Abraços.